prazer, mais uma vez, participar das atividades que envolvem a Semana da Consciência Negra do Colégio Garcia Pesce, um colégio que há alguns anos eu venho acompanhando e participando das atividades. E, mais uma vez, agora, em função da pandemia, a solução foi gravar esse vídeo, né? A professora Mari me pediu isso e não poderia deixar de atender o pedido dela, né? Já que há alguns anos eu tenho ido até a escola e conversado pessoalmente com os alunos, e agora vou fazer isso de maneira remota. Espero que vocês assistam e que gostem. E talvez no próximo ano, se Deus quiser, a gente possa se encontrar e aí a gente possa presencialmente falar, discutir um pouco mais essas questões que estão ligadas à escravidão aqui no Grande Aranaguá. O que eu vou dizer para vocês sobre a escravidão aqui em Aranaguá é algo assim interessante, acho que contribui para as nossas reflexões sobre a vida, sobre as questões da população negra no Brasil, na nossa região, sobre a questão do racismo, do antirracismo, da violência racial que existe no nosso território. É importante a gente constantemente refletir sobre isso. Não é apenas um dia, uma semana, isso precisa ser todos os dias, né? Porque procurar tratar seres humanos que são iguais a todos os outros bilhões que existem no planeta é a nossa obrigação, é o correto. Quando a gente trata seres humanos de maneira diferente, pela sua cor de pele, pela sua opção sexual, pela sua crença religiosa, a gente não age com humanidade, não é? Então a gente precisa todos os dias refletir sobre esses preconceitos e fazer uma luta, né, contra o preconceito, não é só se dizer contra o preconceito, mas é lutar contra esse preconceito. E a gente tem visto isso cada vez mais forte, né, no Brasil, em alguns países, né, a gente viu muito isso, essa violência racial, tratar pessoas como se fossem seres estranhos, como se não fossem humanos, como se não fossem da Terra, fossem invasores que nos ameaçam. Isso é muito complicado. E isso é uma coisa que vem de berço, isso vem das nossas origens, isso vem da nossa casa. Quando a gente aprende a odiar alguém, não é? É porque alguém está ensinando a gente. Então, se a gente aprendeu a odiar, como dizia Mandela, a gente pode também aprender a amar. Mas isso é fruto de uma educação, isso é fruto de uma estrutura que já está instituída há séculos no nosso país e que precisa ser desconstruída. E não é um processo lento. Por que não é lento, gente? Porque o racismo, como qualquer outra forma preconceituosa, não é? Ela faz parte da nossa mentalidade, aquilo que a gente tem guardado no nosso interior. E a gente não consegue modificar essas estruturas preconceituosas guardadas no nosso interior de um dia para o outro, porque isso ultrapassa gerações. É muito mais fácil a gente destruir um país inteiro numa guerra e em décadas a gente reconstruir do zero, tudo novinho, tudo bonitinho. Agora a gente não consegue destruir, acabar com um preconceito que está dentro, né, da mente de cada um. E, então isso a gente tem que educar essas crianças, as pessoas, refletir, discutir, não é? Fazer movimentos para que a gente possa modificar essa situação, não é? Que é deplorável, né? Muitas vezes provoca nojo, ódio, raiva, ira, né? Em quem realmente não aceita essa violência contra um ser humano, né? Por sua opção sexual, sua cor de pele, seu tipo de cabelo, sua crença religiosa. Podemos até sermos diferentes uns dos outros, mas respeitar as opções de cada um e a sua natureza é o mínimo que a gente possa fazer para que a gente conviva, né, pacificamente. Eu vou falar sobre, agora eu vou falar um pouquinho sobre a escravidão aqui em Aranaguá. Então, lá no século XIX, eu fui pesquisar, né, para fazer o meu mestrado,
e fui pesquisar sobre a invisibilidade dos negros. Por que os negros não apareciam nas histórias, né, nos livros aqui da nossa região? Então, não sei se vocês sabem, pessoal, principalmente do ensino médio, né? Vão fazer vestibular. Santa Catarina, mesmo sendo conhecida como uma mini Europa, que é um estado branco de colonização italiana, alemã, essa mini Europa também teve escravos, né? Porque antes da chegada dos europeus, os europeus só chegaram principalmente a partir de 1850, alemães e italianos, né? Antes deles, existiam aqui os vicentistas, que são aqueles que vieram da Vila de São Vicente, lá em São Paulo. Existiam, então foram os primeiros no século XVII, né, gente, a partir de 1658. No século XVIII, a partir de 1748, 100 anos depois dos vicentistas fundarem São Francisco, Desterro e Laguna, vieram os açorianos, né, 100 anos depois, 1748, 1750, e 100 anos depois vieram os imigrantes europeus. Então, no passado, a nossa base é uma base portuguesa, indígena e a base escrava. Mesmo que se fale que Santa Catarina é uma mini Europa, que se fale de festas como o Festival de Dança de Joinville, que é o maior do mundo, Balé Bolshoi, Oktoberfest, Fenarreco, não é? Mesmo que se fale disso tudo, antes da chegada deles havia exatamente os portugueses com os indígenas e os escravos negros. Aqui em Aranaguá também, claro, aqui em Aranaguá também. E por que a gente sabe tão pouco sobre eles? Porque quando se começa a escrever, quando se faz a literatura nossa, né, sobre a escravidão, já no século XX, não sobre a escravidão, desculpem, tá? Não sobre a escravidão, a literatura geral, sobre a história da nossa região. Quem é que escrevia isso? Geralmente quem escrevia isso eram pessoas brancas, homens principalmente, e essas pessoas eram descendentes de europeus. Então eles escreviam sobre a sua história, sobre a colonização na região de Uruçanga, lá no, em Criciúma, enfim, na Praia Grande, em Orleans, mas geralmente padres, né, de origem europeia, sabiam escrever, porque a maior parte das pessoas eram analfabetas, né? E aí acabavam escrevendo sobre a sua história, sobre os imigrantes italianos, sobre os imigrantes alemães, sobre os portugueses, estão entendendo? E aí não se registrava sobre indígenas, não se registrava sobre negros, sobre mulheres, enfim, aquela história que a gente conhece, começa a fazer melhor agora nos últimos anos, que é a história dos vistos da parte baixa da pirâmide, né? São aqueles que até um tempo atrás não eram representados, não eram colocados nessa historiografia. Então, o que eu faço, né? A partir do meu trabalho, eu vou buscar entender essa invisibilidade, porque eles se tornam invisíveis, não porque eles não existem, é porque eles são deixados de lado, né? E aí, então, eu vou descrever como que isso acontece, né, na obra, mostro os passos que são dados para invisibilizar esses escravos, e depois eu vou mapeando onde estão os escravos. Existiam os escravos, claro que existiam. Eu estou inventando isso, são dados fictícios? Não. Como um trabalho de mestrado, isso tem realmente pesquisa científica nisso, né, gente? Tem todo um método para se fazer. Então eu fui atrás de documentação. Então eu procurei os inventários de família, onde constam as propriedades, os escravos, os animais. Fui atrás de carta de casamento, fui atrás de alforrias de escravos, fui atrás de batismo de escravos. Então, processo de escravos contra os senhores. Né? Então, toda essa vasta documentação que eu consegui encontrar, e fui mapeando esses escravos, né? Então, na nossa região, a gente vai ter no Grande Araranguá, porque o Araranguá não é esse pequenininho que a gente conhece hoje, tá, gente? O Araranguá ele vinha de Criciúma, praticamente, Sara, Nova Veneza, e ele ia até aqui na fronteira, né, entre Torres, no Rio Grande do Sul, até a Praia Grande e Passo de Torres. Então, isso é Araranguá. Araranguá, na verdade, tinha aproximadamente aí seria hoje 15 municípios da MESC, mais alguns da ANREC, talvez uns 20 municípios, hoje uns 20 municípios aqui do sul, inclusive Criciúma, né, fazia parte do território aranaguaense. Então, essa comunidade gigantesca que era o Aranaguá no século XIX, até início do século XX, só a partir da década de 20 é que a gente perde o primeiro município, né, que vai ser Criciúma, vai ser emancipado. Então, todos os outros municípios que vocês conhecem aqui da MESC, eles pertenciam a Aranaguá. E aí, então, nessa área estavam os escravos, principalmente, gente, aqui no litoral. Por que era no litoral? Porque foi a ocupação inicial, né? No século XVII, século XVIII, eles ficavam aqui no litoral.
Então eles estavam aqui com seus senhores. E eu conseguia, através da documentação, encontrar essas populações. Onde que eles estavam? Principalmente perto das lagoas, dos rios e do mar. Tinha endereço, tinha estrada para mim poder localizar? Não, não tinha. Mas eu localizei de que forma? É porque nos documentos, né, nos inventários de família, dá exatamente onde a propriedade está localizada. E geralmente a propriedade eram grandes propriedades, então eles tinham uma descrições que são interessantes. Por exemplo, a propriedade tinha a frente dela com o Mar Grosso e os fundos com a Lagoa do Caverá. Então o Mar Grosso, lá no Arroio do Silva, era a frente da propriedade. E aí vinha do Arroio do Silva até o Caverá, até a Lagoa do Caverá. Fundos da frente com o Mar Grosso, fundos com a Lagoa do Sombrio, ou frente com a Lagoa do Sombrio, frente com o Rio Araranguá, ou fundos com o Rio Araranguá, fundos com o Rio Mãe Luzia, certo? Então, essa presença, né, dizer, olha, os fundos ou a frente da propriedade está ligada à Lagoa dos Freitas, ou Faxinal, à Lagoa dos Esteves, então isso me permitiu localizar onde estão as famílias com esses escravos. E aí, então, eu fui mapeando. Então, no meu trabalho, na minha pesquisa, né, que depois virou livro, o trabalho terminou em 2003, na minha defesa do mestrado, mas virou livro depois de 2007, e está disponível também em PDF. Se você botar lá Sujeitos Esquecidos, Sujeitos Lembrados, vocês vão baixar, está livre lá na internet, pode baixar para ler. Eu acho que, não sei se o colégio também tem, mas eu até acho que posso fazer uma doação, alguns livros para o colégio, se eles quiserem, e fica lá disponível para vocês. Lá tem os mapas, lá tem os registros, é bem interessante, né? Então eu consegui mapear a localização e consegui mapear também o que eles faziam na vida, né? Os escravos e senhores. Então, assim, a maior parte, gente, do trabalho aqui estava ligado à produção da farinha de mandioca ou produção de cana-de-açúcar, né? Tava, tava ligado a isso. Como que aparece isso? Aparece porque lá nos inventários tem, né? Que o senhor tinha engenho, ou de farinha de mandioca, ou de cana-de-açúcar. Se tinha animais, né? Mas a atividade pecuária tinha, mas não era tão intensa. Uma época, a partir de 1850, essa região se tornou um grande produtor de farinha de mandioca. Se viveu muito da farinha de mandioca nessa área. Então, eu vou descobrindo a atividade econômica, eu descobrindo quantos escravos as famílias têm, porque daí aparece a relação dos escravos, dos inventários. Então, o senhor lá fez o inventário porque a esposa faleceu, então tem lá a lista de tudo que eles possuem, porque tem que ser dividido. E aí aparece a lista dos escravos, tá? Então é muito interessante. O trabalho não é só mostrar dados, o trabalho também é mostrar para vocês a luta dos escravos, porque assim, ó, os escravos, tem um capítulo que é a parte que tem processo de escravos contra os senhores que lutaram para conseguir a sua liberdade, compraram sua liberdade e precisaram entrar na justiça, certo? Então o terceiro capítulo é um capítulo bem específico das lutas, né, dos conflitos entre escravos e senhores no Grande Aranguá. Então tem muitas histórias emocionantes ali que vale a pena, né, se vocês tiverem a oportunidade de ler, que façam, né, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. É bem fora assim desse padrão de dados estatísticos. O livro, na verdade, não tem dados estatísticos. Tem, claro que vai ter, mas ele não é um livro pautado em dados estatísticos, né? Ele é muito mais um livro que faz um raio-x, né? Por que que a gente tem uma população invisível de escravos, porque ela não aparece. Depois, num outro capítulo, eu mostro onde elas estavam, o que que elas faziam, as atividades econômicas, e no terceiro, eu mostro a luta dos escravos. E são essas lutas, gente, que fizeram com que os escravos conseguissem a sua liberdade. Não pense que foi só o acordo entre a princesa Isabel e a elite brasileira em libertar os escravos em 1888 que permitiu a libertação. Os escravos vinham há séculos fugindo, se refugiando em quilombos, lutando, tirando a própria vida, mas criaram redes de negociação com homens brancos, né, que os protegiam, que os defendiam nos tribunais, né, ganhavam dinheiro, recebiam terras, recebiam objetos na morte dos seus senhores, muitos prestavam um auxílio aos seus senhores a vida inteira, né? E eram agraciados muitas vezes no final com a morte, quando a morte ocorria, né, dos seus senhores, com no testamento deixando algo para eles. Então essa riqueza também permitia com que eles pudessem comprar posteriormente a sua liberdade, começar a sua vida como liberto, né? Não que isso fosse mudar muito a estrutura violenta de como se vivia no Brasil e o racismo que
se instaurou desde a chegada dos primeiros escravos e continua, né, um racismo estrutural aqui aos dias de hoje. Mas é claro que assim, os escravos não eram seres pacíficos no sentido de aceitarem acomodados todas as condições, né? Aquela história de objeto, de serem coisas. Não eram coisas, eram seres humanos pensantes, criativos, inteligentes, que negociavam com seus senhores, negociavam com a comunidade branca para conseguir algo a seu favor. Então eles foram importantíssimos na luta pela libertação. Não achar que a libertação foi coisa de homem branco que concedeu. Legalmente sim, mas a prática para chegar até essa legalidade de 1888 foram dos escravos. Tá? Então era um pouco disso, né? Então pensando também assim, a nossa região não tem escravos, não tem escravos, não, desculpa, não tem população afro, tem menos. Quem mais atraiu foi Criciúma, porque Criciúma depois com as minas de carvão atraiu desse grande Aranaguá, foi atraindo a população que estava espalhada, né, pelos municípios que a gente conhece hoje. Então muitos foram para essa região, ou alguns vieram para Aranaguá, mas existe ainda áreas dentro da nossa região com presença de descendentes afros daquela época. E lá na Praia Grande, inclusive, com um quilombo, né? De fato, um quilombo do século XIX, reconhecidamente com pessoas que são descendentes de escravos, e é reconhecido pelo governo federal como terra quilombola, né? Uma evidência, né, da existência deles. Sobre o senzala, sobre o engenhos, não. Essas senzalas eram feitas de palha, eram casas muito simples. As próprias casas dos seus senhores na época eram simples, então nada disso ficou para a história, assim, né, materialmente, né, ficou através dos documentos. E lá na Praia Grande, isso sim, isso é uma situação real, material, da presença da escravidão dentro do nosso território. Então, a Santa e Bela, né, Catarina, ou Bela e Santa, né, Catarina, a mini Europa brasileira não é tão assim mini Europa brasileira, ela tem muito a ver com a África. E o nosso estado, né, e principalmente também aqui a nossa região do Aranaguá, chegava a contar com 25% da população de escravos, né, no século XIX, que é um percentual elevado. Tá? Essas pessoas todas que estavam aí acabaram ficando invisíveis no tempo, né? Na nossa história, e em 2007, quando eu publico esse trabalho, que é Sujeitos Esquecidos, Sujeitos Lembrados, a gente acaba dando um pouco mais de visibilidade tão merecida, né? E agora, em 2018, a gente teve uma exposição muito bonita, né, lá no museu, uma exposição que é a respeito do meu trabalho, do meu livro, uma exposição de imagens negras, feita pelo Juliano Ferreira, que é um rapaz, é um artista magnífico, e também foi aluno aí do Garcia Pesce. Bom, gente, acho que era isso, um pouquinho da minha contribuição, né? Espero que vocês tenham gostado, e espero, em 2021, poder encontrar vocês ao vivo, né? Esperando que já tenha passado essa pandemia, que a gente possa estar imunizado com as vacinas. E aí a gente vai poder conversar um pouco mais, vocês vão, inclusive, poder perguntar um pouquinho mais para mim, certo? Um grande abraço para vocês. Se liga que o Brasil é isso aí. Se liga que o meu povo é isso aí. Mas olha, na cor do meu país mora a razão de ser feliz. Brasil miscigenou, Brasil se misturou. É índio, é branco, é negro,